Olá, essa é mais uma resolução de uma questão de linguagens em que eu vou te mostrar que tudo o que você deve fazer da maneira correta e com orientação é estudar a matriz de referência, que é o manual de instruções da prova, onde está descrito como a prova será, o que será cobrado, todos os anos se repete, e é por isso que a prova de linguagens é uma prova objetiva, técnica, que pode ser treinada e que, portanto, não é uma prova de interpretação, como a imensa maioria das pessoas diz por aí. A gente vai resolver uma questão aqui de literatura, e antes de colocar a questão na tela, para eu e tu olharmos para essa questão juntos, eu gostaria de destacar que o tipo de questão que a gente vai fazer aqui, o tipo de questão de literatura que a gente vai fazer, é o único tipo que justifica um estudo de linha do tempo, um estudo sobre as escolas literárias e aquele estudo clássico de literatura que envolve, né, escolas literárias, a época delas e etc. No entanto, esse estudo tradicional não deve ser feito de maneira tradicional para que você não perca tanto tempo. O tempo na sua vida é ouro. Cada minuto que você usa de estudo define se você vai passar ou não. Então, tudo o que todas as formas, né, de estudo que eu passo para ti aqui no meu canal são no objetivo de fazer você usar o seu tempo da melhor maneira possível, sempre caminhando rumo à sua aprovação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que e isso na questão vai ficar mais claro, mas eu acho importante pontuar que apenas uma habilidade de literatura. A área de literatura é composta por três habilidades. Três habilidades significa que são três tipos de questão, três tipos de raciocínio que vão ser exigidos de você no dia do Enem. Três tipos dentro das questões de literatura. Dentro desses três tipos, apenas um envolve uma concepção histórica, uma concepção que exige de você um conhecimento sobre linha do tempo, sobre época, e as épocas que mais caem, né, já digo para você, são ali o século XIX, 1801 a 1890, e também a transição do século XIX para o século XX, indo aí até mais ou menos 1950. Então, esse período literário é o que mais cai, de 1800 a 1950, né? Desde o romantismo até o concretismo, mais ou menos. Só que quando eu falo isso, eu já sei que tem um gatilho na tua cabeça, que é o gatilho do conteúdo, que já fica querendo revisar as informações. Não é esse o ponto, tá? A gente precisa ter noções básicas, muito básicas, para empenhar a habilidade, tá? Isso acontece em todo o Enem, pelo conhecimento que eu tenho de todas as provas. Então, não é que o Enem não cobre conteúdo, ele não cobra do jeito tradicional, com as informações soltas. Porque são informações muito desnecessárias, não é à toa que uma das reclamações mais clássicas do colégio é eu estudo esse monte de coisa e não vejo aplicação na realidade. No Enem, tudo é aplicado à realidade, por isso que não é tanta informação, é mais habilidade, é o núcleo, é a parte mais importante da informação que importa. Então, é a parte mais importante que importa é bom, né? Mas tu vê, essa redundância até faz sentido. É a parte mais importante dos conteúdos tradicionais que o Enem realmente cobra, né? Então, por exemplo, o que a questão que a gente vai resolver pede? Que a gente entenda que no início do século XX, no início do século XX, havia inovações artísticas, né? Aqueles caras que são chamados de vanguardistas, a vanguarda. A vanguarda é uma palavra que não é usada só para esse movimento do início do século XX, mas todo, né? Eu diria que estudar o Enem por habilidades é um movimento de vanguarda, porque são pessoas que fazem algo realmente diferente da imensa maioria, e naturalmente, como todas as pessoas que fazem algo que seja de fato novo, essas pessoas sofrem esse comportamento, né? Sofrem uma reação contrária, uma reação que diz, não, peraí, né? Esse cara está fazendo algo muito diferente, né? Portanto, gera um certo incômodo. É esse o processo, é esse o processo. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Eu Vamos lá, eu vou te mostrar aqui a matriz de referência, né, que é o edital oficial da prova, aquilo que se você paga cursinho, né, e não estuda isso aqui, eu nem sei muito bem como dizer isso, mas você
Tá pagando para não conhecer o edital oficial da prova. Tudo que você deveria fazer em relação ao Enem deveria partir daqui. Então, a questão que a gente vai resolver juntos, eu e tu, é a da habilidade 15. Olha o que ela diz. Você tem que ser capaz de estabelecer relações entre o texto literário e o momento da produção do texto literário, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, a ideia não está escrito aqui, você tem que decorar todas as características de escolas literárias, mas você tem que ser capaz, você tem que ter a habilidade de olhar para aquele texto literário e relacionar com o momento em que ele foi produzido. E geralmente o próprio texto literário e o próprio Enem vai nos dar informações sobre o momento de sua produção. Claro que é importante você ter alguma coisa de informação, eu acabei de te dar. Eu acabei de te falar um pouco sobre esse período histórico do início do século XX, 1910, 1920, 1930, em que existem vanguardas europeias, que são formas de fazer arte muito inovadoras em relação à época, e como tudo que é realmente inovador tem uma reação contrária, né? Parte da sociedade, parte da comunidade artística, vamos dizer assim, vai ter uma reação de não, peraí, vocês estão inovando demais, vocês estão, peraí. Tudo bem, Felipe, tu querer estudar a matriz de referência, mas não vem me dizer que não é interpretação. Eu diria que falar que linguagens não é interpretação também é um movimento de vanguarda, por isso que sofre reação, às vezes até violenta das pessoas. Tá me entendendo? Então, olha só, essa é a base. Quer dizer que a questão se tornou fácil? Não, não é isso. Não é isso, a gente vai fazer juntos agora. Mas o meu ponto aqui é que tu seja capaz de pensar o Enem como ele é. É isso que vai ser pedido de ti, que tu estabeleça relações entre o texto literário e o momento de sua produção. Então, ter uma noção para situar aspectos históricos, sociais e políticos, beleza. Show, vai te fazer bem. Vamos fazer a questão aqui, então. Eu estou com o Enem 2019 aberto, tá? Enem 2019, primeira aplicação, prova amarela, tá? Prova amarela. A gente vai resolver aqui a questão de número 23, tá bem? Vou botar ela um pouquinho maior na tela para você enxergar bem, tá? Questão de número 23, Enem 2019. Vou começar pelo enunciado, tá? O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Ó, observa, o próprio texto já nos situou no contexto histórico, né? A gente tem uma peça de teatro que tá ironizando, tá tirando onda, né? Tá ridicularizando, de certa forma, a reação da sociedade diante de vanguarda europeia. Nessa visão irônica, atribui-se ao público leitor qual postura? Então, você vai ter que ler essa peça teatral e relacionar o texto literário, essa peça teatral é um texto literário, com o seu momento de produção. Perfeito? Refletindo sobre essa relação entre a sociedade e a vanguarda europeia. Ou seja, e nessa visão está sendo atribuído ao público leitor que tipo de postura? Que tipo de postura, né? A gente vai ter que ver aqui, tá certo? Agora, o ponto não é se você leu ou não leu O Rei da Vela. Claro que se você leu essa peça de teatro, claro que vai ajudar. Depende também, né? Pode ajudar, pode não, porque daqui a pouco você tem tanta informação que você faz uma interpretação, você faz uma super leitura, né? Claro que se você estudou Oswald de Andrade, beleza, ajuda. Mas o ponto é você ter o nível de informação, a quantidade de informação na medida certa para não viajar na maionese. Você tem que aceitar o Enem como ele é e não sobrepor conteúdos já prontos, buscando a resposta que você foi treinado para encontrar. Você tem que ver o que está escrito, né? Então vamos lá. A Heloísa pergunta para o Pinote. A Heloísa pergunta: você faz versos? Ele responde: olha, sendo preciso, na verdade eu não faço versos, ele está dizendo, né? Eu faço quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. E a Heloísa diz: futuristas? E aqui vem a vanguarda, né? Tipo assim, ó, tu faz versos futuristas? E ele: não, não, senhora. Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, me olhar de revesgueio.
a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. Um bagulho trágico, né? Tipo assim, passei a escrever verso futurista, passei a ser perseguido. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Então, assim, o que ele está dizendo? Vamos focar, né? Quando ele já foi futurista, mas quando ele escrevia versos futuristas, ele foi muito maltratado pela sociedade. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Que a sociedade tem uma postura. Que postura que a sociedade tem em relação à poesia futurista? Vamos ver. Vamos ver. Atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. Uma postura conservadora, ao optar por modelos consagrados. Uma postura preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. Uma postura nacionalista, ao negar modelos estrangeiros, e uma postura eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Bom, eu acho que a gente consegue riscar tranquilamente, eu acho, né? Não estou querendo subestimar tuas hipóteses aí, mas a letra D e a letra E a gente risca, né? Porque o público tem é o contrário de uma postura eclética, né? O público não está aceitando diversos estilos poéticos, justamente não, está negando o futurismo. E nacionalista, assim, essa aqui não tem nem pé nem cabeça, é totalmente interpretação para a pessoa chegar, ela interpretou, né? Porque ela estaria interpretando, vendo no texto algo que não está nele. Porque o texto não está falando de ser ou não ser nacionalista, de defender ou não defender a ideia de nação, né? E aí, eu espero que você já tenha escolhido sua alternativa aí, tá? Mas o que o texto nos dá? Fica no texto e apenas estabelece relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos históricos, sociais e políticos, né? Do contexto histórico, social e político. Nós temos um poeta que já foi futurista, mas ele passou a ser maltratado por ser futurista. Por ser futurista. O texto está nos falando de qual é exatamente o estilo literário que o público gosta? Não. Simplesmente está falando que esse público nega as poesias futuristas, vamos dizer assim, e a partir disso eu posso mais ou menos concluir que o público prefere que não mude, que a poesia siga sendo como está, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista mais técnico, a gente pode dizer que nessa visão atribui-se ao público leitor uma postura conservadora. Se é conservadora, ela nega propostas poéticas inovadoras, preferindo propostas poéticas tradicionais. É isso que a gente diz na letra B, na letra B de bola. Tanto a letra A quanto a letra C já estão especificando demais o estilo de poesia que o público gostaria, e o texto não está nos falando que o público prefere formas poéticas simplificadas ou modelos literários eruditos. Não é isso, né? Não é isso. Porque teria que dizer que o público, de alguma maneira, o público teria que mostrar para ele que não prefere futurista, prefere outra coisa. Até porque, uma coisa aqui importante, formas poéticas simplificadas, de alguma forma, são também inovadoras. A poesia simples, sem rima, mais curta, é mais inovadora do que conservadora. É mais para o novo do que para o tradicional. Então a letra A está meio estranha, tá certo? A letra C, preciosista, é uma palavra muito, muito técnica, né? O preciosismo, ele não tem a ver com negar formas inovadoras. O preciosismo tem a ver com... tem a ver justamente com, talvez, preferir modelos literários eruditos, sabe? Aquele modelo literário em que as palavras são mais bonitas, mais difíceis, mais complicadas. E não é o ponto. Até daria para dizer que o público tem uma postura preconceituosa, não é a melhor palavra, não é a melhor palavra, a melhor é o gabarito, né? No entanto, o ponto aqui... E outra coisa também, né? Outra coisa também da letra A, que agora eu prestei um pouco mais de atenção, ao evitar formas poéticas simplificadas. Para que a letra A tivesse certa,
nós teríamos que pensar que poesias futuristas são formas poéticas simplificadas e o público, portanto, estaria negando esse comportamento do poeta futurista, sendo, portanto, um público preconceituoso que evita formas como as futuristas, formas poéticas simplificadas. E não é esse o ponto também, né? Como é que a gente sabe como são poemas futuristas? Eu, particularmente, não tenho esse conhecimento, né? E para tê-lo, a gente teria que tirar do texto o que não está nele. O que, que nós conseguimos ver no texto? Situando aspectos históricos, sociais e políticos. A gente tem um poeta que já foi futurista e teve o seu comportamento renegado. As crianças chegaram a chorar em casa. As pessoas olhavam para ele de esguelha. Portanto, como é que esse público está se comportando dentro desse texto? De maneira conservadora, porque prefere modelos literários tradicionais, já consagrados. Letra B de bola. Ponto. Essa questão não é simples, né? Não é à toa que ela teve apenas, né, um pouquinho mais de 30% de acerto. Ó, não sei se tu está vendo aqui esse dado. Isso aqui é um compilado nosso que a gente fez, teve 30% de acerto. Ela é a questão que está entre as 15 mais difíceis, né? Ela é a 25ª mais difícil, sendo a primeira a mais fácil e a 40ª mais difícil. Ela está na posição 25, 40ª pegando as questões tirando língua estrangeira, né? Então essa questão foi difícil, tá certo? Porque a letra A e a letra C fazem a gente escorregar, né? Não é pega ratão, muito cuidado, não tem nenhuma alternativa aqui que te engana. Nós é que nós é que somos muito levados a pensar da maneira como a gente quer e falta um olhar técnico, né? É uma questão apenas difícil, tá certo? Mas espero aí teus comentários. Tentei aí, né, explicar. Isso é uma coisa que a galera pede bastante aqui no canal, de falar das alternativas que estão erradas. Mas um conselho que fica aqui para ti é: não briga com a questão, não briga com a prova. Não fica tentando justificar que a alternativa errada está certa porque você acha que está certa. A gente não tem como saber mais que a prova, né? Então, isso até, na minha opinião, é um desrespeito com o conhecimento, com a prova, com, enfim, com... Alguém pensou essa questão, né? E ela está ali por alguma razão. Então, essa foi uma resolução. Fica o convite para você conhecer mais o meu trabalho, conhecer o meu curso completo. O link para conhecer a página de matrícula está em tudo que é lugar aqui no meu canal. Você também pode conhecer a página e assistir a aula de apresentação do meu curso completo sem nenhum compromisso. Nessa aula eu conto a minha história, conto o pior dia da minha vida, conto como eu fui dono do melhor curso para vestibular do Rio Grande do Sul e como ele faliu. Então, é uma aula interessante e, obviamente, apresento minha plataforma e mostro todos os detalhes. Fica aqui o meu abraço para você. Nos vemos nas próximas aulas. É nóis.